Porém, uma reviravolta mais impressionante ainda é o que ocasionou toda a situação e é o que vocês vão ouvir agora. Se prepara! Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e o vídeo de hoje é especial. Eu vou fazer a análise de um caso criminal. Então eu vou relatar o caso do começo ao fim para vocês. No final eu vou dar um adendo sobre a resolução judicial e vou estar fazendo uma análise dos fatos numa visão psicanalítica, terapêutica, para que a gente possa entender um pouco as circunstâncias emocionais que levaram essa situação que chegasse no ponto em que ela chegou. A história, ela gira em torno da Simeonette Mapes. Então eu vou começar a contar desde a infância para vocês entenderem e saberem um pouquinho mais a respeito da personalidade dela. Olha só, a Simeonette, ela era uma garota extremamente amável, afável. Ela era a única menina no meio dos primos e ela tinha também um irmão. Ela era filha de um casal que tinha um casamento muito estável. Ela era uma criança extremamente doce e conforme ela foi crescendo, ela acabou chamando a atenção das pessoas pela característica incrível que a personalidade dela tinha. Ela se formou no ensino médio com honras e isso é um fato muito legal também, que poucas pessoas sabiam disso porque ela não fazia questão nenhuma de se gabar. Então só quem estava ao redor, só quem estava na formatura sabia desse detalhe. Ela não era daquele tipo que esfregava e que falava: "Oi, me tornei como a melhor da classe". E ela descobriu como vocação que ela gostaria de ser professora, e a mãe dela logo de cara já sabia que ela ia revolucionar a escola onde ela chegasse pela personalidade que ela tinha de atrair as pessoas, de atrair atenção, pelo jeito doce que ela tinha para lidar com todo mundo. E no ano de 2001, ela conheceu Jonathan Krupp. Embora eles tivessem se formado no mesmo ano, eles não tinham se conhecido. E aí, quando eles se conheceram, eles logo estabeleceram uma conexão muito profunda, porque ele também tinha interesse em se tornar professor, e eles logo começaram um namoro avassalador, um namoro muito romântico, um namoro que servia de exemplo para outras pessoas pela forma incrível e maravilhosa com que ele se tratava, com o carinho que ela dava para ele, com o carinho que ele dava para ela. E após 4 anos nesse relacionamento admirável, eles decidem morar juntos, mas alguns meses depois, o Jonathan ele decide pedir a Simeonette, apelidada de Sissi pelo irmão, em casamento. E eles realmente casaram. Como eles não tinham muitas condições, eles fizeram uma festa, para os padrões da época, era uma festa um pouco mais simples. Mas, gente, mesmo eu vi as fotos, mesmo para os simples daquela época, era uma festa assim muito grande. Não é esse tipo de simplicidade que você está pensando, tá? Nós estamos falando ali dos arredores de Nova York. Bom, então após o casamento, eles se mudaram para uma casa própria e ela logo consegue emprego numa escola no Brooklyn. E lá no Brooklyn, ela transforma a vida daqueles alunos, né? Como a mãe dela já havia previsto anteriormente, as notas dos alunos dela são tão altas que a escola fica desconfiada que ela esteja trapaceando, né? Que ela esteja sendo desonesta, que eles fazem os alunos repetirem todas as provas com o guarda dentro da sala de aula. E para surpresa das pessoas que tinham desconfiança dela, os alunos se destacaram novamente com as melhores notas. Isso faz parte de um programa dessas escolas dos Estados Unidos, onde escolas com melhores notas, alunos com melhores notas têm maiores vantagens e maiores oportunidades de orçamento para a educação daquele colégio. Só que enquanto ela se destaca como professora, o marido dela tem alguns problemas. Ele não consegue emprego nenhum. E depois de todas as portas onde ele poderia procurar emprego se fecharem na cara dele, ele decide fazer uma revelação bombástica. Ele não tinha se formado e nem tinha sido aprovado no exame. Ele não tinha concluído a licenciatura. E ele alegou que ele havia escondido isso por conta da vergonha de ter sido reprovado no exame, e ele ficou desesperado e optou por mentir. Então olha aonde essa história vai parar. A Sissi, a Simeonette, como ela amava muito o marido, ela acabou ficando muito chocada no começo, na verdade a família inteira ficou, mas ela decide perdoá-lo
e decide tocar para frente, porque o Jonathan logo ele vem dizendo que ele quer sim fazer a licenciatura, ele quer recomeçar, porque ele quer sim ser professor. Então o que acontece? A Simeonete prontamente decide ajudar o marido, e para refazer a licenciatura dele, o custo gira em torno de $25.000. E eles se enfiam, ela principalmente trabalhando dia e noite para conseguir poder pagar esse estudo para o marido. Bom, então quando ele se forma, a esposa consegue uma vaga para ele no colégio onde ela dá aula. E logo ali eles se destacam como os professores mais carismáticos da escola, como todos os alunos já tinham um carinho intenso pela Cici, o Jonathan também acaba entrando no meio e eles se tornam o destaque daquele colégio. Bom, e aí eles tinham um sonho, o Jonathan, a Simeonete, ela ia fazer o mestrado e o Jonathan decidiu fazer com ela, então eles iriam fazer o mestrado juntos, ao mesmo tempo, não especificamente na mesma turma. E aí tudo estava perfeito, eles concluem o mestrado e acontece a primeira reviravolta fatal nessa história. Em 5 de julho de 2012, o Jonathan liga desesperado para a polícia. Ele havia acabado de chegar em casa e ele encontra o corpo da esposa, a casa toda revirada. A ligação dele é desesperadora, ele fala que a esposa está morta, ele percebe ali e no desespero dele ele liga também para a mãe da Cici e a polícia chega, a mãe da Cici chega, só que quando a mãe da Cici chega, a polícia não permite que ela entre na casa. Ela fica tão desesperada que ela quase tem um ataque ali mesmo no jardim, na grama. Pela situação, quando ela vê mesmo que a filha realmente está morta, ela quase parte dessa também de tanta tristeza naquele momento. A primeira coisa que a polícia fez foi levar o Jonathan para interrogatório. E no interrogatório ele diz que saiu de casa ali por volta das 8 horas da manhã. Ele passou na escola, pegou alguns livros que ele precisaria para o programa de verão. E depois ele foi em algumas lojas, ele foi em lojas de sapato. Por fim, ele acabou passando numa loja de ferragens. Nesse meio tempo, ele havia mandado mensagens para a esposa e ela não havia respondido. E a polícia então faz uma averiguação nessas mensagens e também na torre de celular e realmente o álibi dele bate e ele logo é descartado como suspeito da investigação. Bom, com tudo consistente nas alegações do Jonathan, a polícia logo conclui que a morte ela foi seguida por um roubo que não deu certo, já que a casa estava completamente revirada, os armários, as portas, as coisas estavam todas espalhadas, estavam jogadas no chão. Acredita-se que o ladrão ele foi surpreendido pela Cici e ele acabou matando-a para se proteger de alguma forma. E aí chega o funeral dela, que acontece uma coisa muito dramática. A mãe dela está devastada, os alunos dela pegaram um ônibus de 2 horas para chegar no funeral. Foi um funeral que lotou, infelizmente deixou muita gente chocada, arrasada. Os alunos deram depoimento do quanto essa professora foi útil, do quanto essa professora foi especial, pela mudança, pelo carinho que ela conseguiu gerar nesses alunos que tiveram a sua vida transformada por conta de tudo isso. O próprio Jonathan, ele chorou muito no velório, ele estava o tempo todo segurando um rosário e as emoções foram extremamente extensas e muito fortes naquele funeral. Só que aí, nesse mesmo tempo, o legista, ele libera o laudo. E a polícia vê que há uma situação comprometedora, há uma circunstância que vai mudar todo o rumo da investigação. A Cici, ou ela caiu da escada ou ela foi empurrada. Isso é como uma bomba na investigação, porque significa que como ela poderia ter sido empurrada se o ladrão ele entrou pela frente. Ele não tinha tido como ele entrar por cima, não tinha como ele alcançar uma janela, entrar pelo quarto e aí surpreender a Cici no corredor, então jogá-la escada abaixo. E aí a polícia decide olhar pro suspeito original, pro Jonathan. O outro fato que chamou muita atenção no relatório do legista foi que ela foi esfaqueada várias e várias vezes. Isso também não combina
com uma invasão de casa que deu errada. A natureza brutal do ataque chama a atenção dos investigadores porque isso se remete a um crime muito pessoal e não apenas a um simples roubo. Porque um ladrão ia perder tanto tempo esfaqueando repetidamente a vítima, já que no primeiro golpe ou então no empurrar da escada, ela já estaria desabilitada para poder fazer qualquer coisa que o impedisse de sair de casa ou então que chamasse a polícia naquele meio tempo. A polícia ela começa a olhar para o depoimento do Jonathan com uma nova perspectiva. A primeira coisa estranha que aparece são as horas exatas que ele dá para tudo que ele fez naquela manhã, o que é exatamente exagerado. Ninguém sabe dar com detalhes, às 7h30 eu fiz isso, aí às 7h45 eu estava em tal lugar, depois às 8 eu fui em outro, 8h02 eu saí, 8h03 eu entrei. Os detalhes dele eram muito precisos e eram muito exagerados por conta de todo o trajeto que ele tinha feito naquela manhã. Mas aí, para surpresa da polícia, ela decide ir atrás das câmeras de filmagem das lojas e dos locais aonde ele passou e bate exatamente tudo aonde ele diz que ele havia estado, ele realmente estava. Ele passou por 5 lojas de sapato, ele entrou, não comprou em nenhuma, ele realmente foi na escola e ele pegou os livros como ele havia dito que tinha feito, só que ao meio-dia ele disse que estava na loja de ferragem e a polícia espera com que ele apareça nas gravações, mas aí é que tá, ele não aparece, então se descobre a primeira mentira, ele não estava na loja de ferragens ao meio-dia. Bom, mediante a todas essas provas, a polícia decide fazer uma nova busca, uma busca aprofundada na casa do Jonathan. E aí, no meio de toda a procura, eles encontram uma bolsa de ginástica com vários celulares desconhecidos, vários aparelhos celulares desconhecidos. O que já é muito estranho, porque um professor teria tantos celulares desse jeito e escondido numa bolsa de ginástica. Então a polícia pega um logo ali dos primeiros telefones e eles veem um número mais frequente e eles decidem discar para esse número. E a pessoa atende, e quando atende é uma prostituta. E a prostituta acaba revelando que estava com Jonathan no motel ao meio-dia e que havia custado $300, o programa que ela forneceu a ele. A partir daí, as descobertas caem como chuva no colo da polícia. Eles decidem analisar o celular da Cici e eles descobrem que ela estava ciente dos casos que ele estava tendo com a prostituta. E isso não é o pior. Na verdade, ela havia acabado de descobrir isso. Porém, uma reviravolta mais impressionante ainda é o que ocasionou toda a situação e é o que vocês vão ouvir agora. Se prepara. A Cici se formou novamente com honras no mestrado. E quando ela recebeu a carta dela, ela também ficou esperando a carta do Jonathan. Então, até aquele momento, o relacionamento deles estava a mil maravilhas. Ninguém desconfiava que houvesse problema algum. Como a carta do Jonathan não chega, a Cici decide ir atrás e ela acaba descobrindo o improvável. O Jonathan nunca esteve matriculado no mestrado. Ele chegava na faculdade junto com ela e ela entrava e aí ele voltava e saía. Foram $50 mil durante os anos do mestrado que o Jonathan gastou com prostitutas e em clubes de striptease. Bom, com a própria investigação que a Cici havia feito, ela acabou descobrindo sobre os casos dele, sobre o que ele estava fazendo, e ela, muito indignada, ela liga para a mãe dela nesse meio tempo e ela conta tudo o que aconteceu e ela decide confrontar o Jonathan. E aí, quando ela confronta o Jonathan, ele acaba provavelmente, no meio daquela discussão acalorada, ele se viu acuado porque tudo ia vir à tona, os casos, o homem misógino que ele era, ele acaba empurrando a Cici da escada e aí ele pensa por um período de tempo, então ele decide pegar a faca, ele a esfaqueia, ele arromba a casa inteira, joga tudo no chão e sai para os trajetos que ele havia programado para que ele conseguisse disfarçar e driblar a polícia nas investigações futuras que ele imaginaria que poderiam acontecer. A polícia, no disco rígido que a polícia encontrou, eles encontraram no computador do Jonathan buscas de como cortar uma garganta, água sanitária limpa mesmo, o DNA, como limpar cenas de crime. Haviam várias perguntas e pesquisas nesse sentido nos navegadores de como conseguir se safar de um assassinato. Imediatamente Jonathan se declarou inocente e se defendeu de todas as acusações,
Porém, 3 anos depois, ele foi levado a julgamento. Lembrando que 3 meses após a morte da esposa, ele foi preso. Bom, no julgamento, o juiz ficou tão indignado com a postura do Jonathan, que se manteve como inocente o tempo todo, que uma das frases que o juiz disse para ele foi que é difícil acreditar em qualquer coisa que você diga hoje aqui. E o júri levou pouco tempo, apenas 2 horas, para condená-lo a pena que pode ser, eu já vou comentar sobre isso, 25 anos à prisão perpétua. Bom, os pais, eles têm uma certa revolta em relação à pena do Jonathan. De 25 anos à prisão perpétua, significa que quando der 25, ele vai ter direito de ter liberdade condicional. E aí é que entra a revolta em relação a essa pena. O que acontece? A menos que a família consiga, com grandes intervenções, com uma força maior, no caso, uma tentativa de comover os juízes específicos, né, que são juízes que analisam essa questão de liberdade condicional, ele pode sim ser solto, como muitos outros têm sido soltos. Infelizmente, como esse é um estado muito mais brando, que acaba soltando as pessoas antes do tempo, né? E que nesse caso Jonathan em si nem deveria ser solto, já pelo comportamento extremamente psicopata que ele demonstra pela frieza. E é aí que nós vamos entrar agora na análise de toda essa história. Vamos lá. O que é assustador nesse caso? São 9 anos de relacionamento. Antes da Cici morrer, iam dar 5 anos de casado. Então o relacionamento, ele foi basicamente perfeito durante 9 anos. Isso é assustador pelo fato de que a gente consegue analisar, fazendo toda uma perícia da personalidade do Jonathan, vendo a performance dele no velório, a cara dele no tribunal, que ele tem uma facilidade muito grande de mascarar esse comportamento demoníaco que ele tem, de esconder as verdadeiras intenções e passar uma falsa sensação de atencioso, amoroso e carinhoso. Então significa que esse tipo de pessoa, ela consegue se moldar tão bem ali no ambiente, ela consegue se mostrar tão sedutora, que ela passa essa sensação de que ela está amando o outro indivíduo, mas na verdade ela não ama ninguém, ela ama a si própria e os seus interesses. E esse é o caso do Jonathan. O primeiro grande sinal que a gente vê aqui, quando a máscara cai, é naquela mentira já inicial do Jonathan. Ele demorou muito tempo até ele contar que ele não era professor, que ele não tinha se formado, que ele não tinha licença para ser professor. E o que acontece? Quando solta uma mentira desse tamanho, aqui é o primeiro sinal que a gente já pode ver que essa pessoa, ela tem uma facilidade muito grande em mentir, porque quando a pessoa esconde uma coisa desse nível, porque era muito simples, gente, era muito simples ele contar olha, fui reprovado no exame. Ele levar essa mentira adiante significa o quê? Que ele contar lá na frente é uma demonstração de controle muito forte. Porque quando a pessoa ela é obrigada a expor, que era o caso do Jonathan, ele não tinha mais para onde correr. Então quando ele decide expor essa mentira, e que todo mundo o acaba perdoando de bom grato e de coração aberto, significa o quê? As raízes de controle dele sobre as vítimas, sobre a família, sobre todas as pessoas que estão ao redor, são muito grandes. São muito grandes por quê? Porque ele consegue se colocar como vítima, mesmo numa situação onde ele é totalmente o culpado e não tem justificativa para ele estar mentindo. Foram 4 anos de namoro, depois mais 4 anos de casamento, ou seja, significa que nesse processo todo é como um lobo que ele vai farejando, ele vai sentindo o ambiente para ver até onde ele tem poder. E a vida dupla que o Jonathan levava, isso é um fato que chama muita atenção também, pela maneira como ele conseguiu esconder isso durante tanto tempo sem levantar suspeita. Ou seja, se não fosse o mestrado, ele não seria descoberto. Só que o mestrado, o falso mestrado, dava uma oportunidade para ele desembolsar mais dinheiro para poder sustentar os seus vícios, a sua vida toda mentirosa que ele tinha escondida da esposa. E o que acontece? Na personalidade da Cici, a gente percebe já uma pessoa que ela é muito carinhosa, que ela é muito amável. E por ser muito amável e carinhosa, ela tinha uma facilidade muito grande de acabar passando por cima de alguns detalhes por conta do amor que ela tinha
pelas pessoas, e nesse caso pelo Jonathan. Porém, a Cici não era cega o bastante para fazer de conta que nada estava acontecendo. E quando ela descobriu sobre que o Jonathan não havia feito mestrado nenhum, que ele estava roubando o dinheiro do casal, o que acontece? Ela decide ir confrontá-lo. E aqui a gente vê um grande erro, e o erro fatal de muitas situações que terminam dessa forma. O nível de psicopatia no Jonathan já era muito grande, era muito extenso, ou seja, ele mentiu em níveis grandiosos para conseguir sustentar essa vida que ele estava levando. Então, a Cici chegar e confrontá-lo e soltar essa bomba: eu descobri quem você é, eu descobri que você não fez mestrado coisa nenhuma, eu descobri que você vai em clubes de striptease, eu descobri que você tem prostitutas e eu vou te desmascarar. Isso é como ameaçar jogar uma bomba em todo o castelo que ele havia construído. E logicamente a reação dele vai ser se defender para impedir com que isso aconteça. Na cabeça dele ele até calcula uma certa vantagem: o viúvo, sofrido e solitário da esposa amável. Nesse momento, eles acham que não vão ser pegos. E isso manifesta o quê? Ainda as vantagens do que esse luto ele pode promover, do que esse luto pode fazer. E nessa situação é que todo o contexto ela se desencadeia, porque a Cici ela realmente errou, e esse erro foi fatal para ela, porque ela jamais deveria ter ido confrontar o marido, pelo menos sozinha, né? Isso não é uma coisa que você faz quando você descobre que a pessoa que está do seu lado não é nada daquilo que ela estava aparentando ser. Você precisa sair correndo imediatamente, e todo tipo de confronto que tiver que ser, que venha ser na justiça, que venha ser com 50 pessoas atrás de você, mas nunca sozinha, porque a outra pessoa ela não vai deixar ceder por ameaça, e muito menos por alguém que tem o poder de desmascará-la. Isso é uma lição que a gente tem que aprender aqui. Você não pode confrontar certas pessoas, porque se você confrontar, elas vão conseguir jogar a situação para cima de você. E nós estamos falando, às vezes o seu caso pode ser que a pessoa não te mate, mas ela te prejudique de uma outra forma. Isso é importante. O confronto, ele só é necessário quando é uma situação no qual você está regado de proteção e no qual é justificável. O dela não tinha justificativa para ela fazer o que ela fez sozinha. Nós entendemos o lado dela e de maneira alguma eu estou julgando, entende? Eu tenho maior compaixão e lamento demais pela Cici, mas eu estou usando o caso dela aqui para que vocês entendam que muitas vezes o confronto pode sair caro, porque ela era doce, ela era amável e ela era gentil. Ela não tinha experiência com esse tipo de comportamento. Então, lógico, nunca deve ter passado pela cabeça dela que ele iria matá-la. Mas esse tipo de pessoa, ele não pensa, esse sujeito, ele não consegue passar pela cabeça dele que ele vai ter que lidar com as consequências. Ele decide lidar com um problema que está ameaçando gerar consequências. E nesse caso, poderia ser a esposa, poderia ser o filho, poderia ser o próprio pai, a mãe, seja quem fosse, Deus estivesse ali na frente, a pessoa iria para o ataque. E esse ataque, ele sai muito caro. Ele não tinha nenhum amor pela esposa, ele nunca teve. Ele conseguiu mascarar durante todos esses anos as intenções, ele viu nela a oportunidade, ele viu uma mulher que era extremamente carismática, alguém que tinha um futuro já dado totalmente certo para frente, e ele decidiu que ele poderia se aproveitar disso como um sanguessuga e como um parasita. Eu não tenho mais detalhes de como era o relacionamento deles no dia a dia, de quais outros sinais a família pode ter deixado passar despercebido, mas pelo que nós vemos aqui, o grande erro foi essa questão do confronto. Quando a Cici contou para a mãe que iria confrontá-lo, a mãe falou: não faça isso. Mas ela falou: não, mãe, vai ficar tudo bem, eu vou confrontá-lo e vou mandá-lo embora. E infelizmente ela nunca teve a chance de ver isso se concretizar. A Cici julgou o marido pelo que ela era, e infelizmente ela ainda pediu para que a mãe não contasse para o irmão nem para o pai o que estava acontecendo. Ela pediu para que guardasse silêncio. O fato de nós termos as nossas características muitas vezes cega em relação às outras pessoas. Por isso, independente da situação que você estiver, você nunca tome a decisão sozinho. Procure conselho de quem possa realmente ter palavras de sabedoria para te instruir e para te ajudar. Porque se você não tem experiência de vida, de comportamento com uma situação absurda e perigosa que está na sua frente, a última coisa que você deve fazer é gerar um embate.
porque isso pode custar caro demais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você gostou, se você quer que a gente passe pra frente, que faça mais conteúdos como esse. Se você gostou, eu vou continuar fazendo análise, trazendo algumas demonstrações psicológicas de atos como e circunstâncias como essa. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, saiba mais do meu trabalho, me siga lá no Instagram, você vai ver tudo sobre o meu trabalho e também sobre o meu livro Perfeito Estranho, que já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais. É um suspense incrível, tá? Que conta sobre Jack Wilber, um rapaz que se descobre preso numa teia de maldições hereditárias, enquanto ele precisa desmascarar um serial killer. Só que aí, enquanto ele procura descobrir quem é esse serial killer, a polícia começa a persegui-lo e ele descobre que o assassino também está atrás dele. Esse livro é escrito em formato roteiro, então ele é muito diferente, ele é muito fácil, o contexto da leitura dele é muito legal, é muito moderno, então isso vai ajudar muito para quem tem dificuldades, para quem não gosta e para quem gosta de thriller, para quem gosta de suspense, para quem gosta de uma ótima história, de uma trama policial, de uma investigação entupida de mistérios. Esse livro é para você. Lembrando que pelo meu site você recebe o livro, a sequência de marcadores quebra-cabeças e o pôster oficial. Então conheça mais, qualquer mensagem manda, a gente está aqui para te ajudar e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!